A mentira é a moeda mais valiosa no jogo do poder. Ilusão, aparência, disfarce. Essas são as verdadeiras armas que dominam o mundo. Você acha que as pessoas ao seu redor são sinceras? Você está enganado. Todos jogam o jogo da falsidade. No fundo, todos estão atrás de algo. Poder, status, dinheiro. E para alcançar esses objetivos, a verdade é um luxo que muitos não podem pagar. Maquiavel sabia disso. O jogo do poder não é para os inocentes, mas para aqueles que entendem que, em um mundo de falsidades, a única maneira de sobreviver é jogar melhor do que os outros. A pergunta é: você continuará acreditando nas aparências ou vai dominar este jogo sujo antes de ser derrotado? Senhoras e senhores, parem por um momento e ouçam de verdade. Todos são falsos. Sim, todos. Não há verdadeira lealdade no jogo do poder. Apenas atores polindo suas máscaras, manipulando percepções, calculando cada olhar e gesto. A diferença desconfortável é que você provavelmente ainda não percebeu isso. Enquanto você se apega à sinceridade, os outros estão sempre 2 passos à frente. Ou você aprende a jogar o jogo das máscaras, ou será derrotado sem entender como isso aconteceu. Arenas políticas, corredores corporativos, jantares em família, aplicativos de namoro. Cada interação humana é, em última análise, uma troca de disfarces cuidadosamente escolhidos. Aqueles que insistem em ser reais neste teatro universal geralmente acabam sozinhos, traídos e esquecidos, vivendo das migalhas de sua própria ingenuidade. Desde o nascimento, você foi condicionado a atuar. Sua primeira recompensa por mentir foi um pai sorridente que acreditou no seu riso forçado. Cada favor nos boletins escolares, cada agradecimento educado a um parente entediante, cada "estou bem" quando seu coração estava partido, rodinhas de treinamento para a sobrevivência. A natureza advertiu que o homem é algo que deve ser superado. Mas as pessoas esqueceram a outra metade. O que precisa ser superado é a urgência desesperada de se apegar a uma única identidade. Você é barro em um forno que nunca esfria. Cada situação exige um novo acabamento, ou você se quebra. Na intensidade da competição, a autenticidade é o mito mais caro já vendido. O mundo vende, seja você mesmo, enquanto pune qualquer um tolo o suficiente para cumprir isso. Entrevistas de emprego pedem honestidade, mas depois colocam na lista negra candidatos que se recusam a embelezar a verdade. Amores prometem que odeiam jogos, mas depois deslizam para a esquerda porque você não conseguiu projetar a espontaneidade curada, certa. Os consumidores desdenham dos anúncios, mas compram tudo que a ilusão dos influenciadores transmite e que parece mais próxima da realidade. E você, envolto em suas nobres intenções, se pergunta por que seu valor por si só não é suficiente. Olhe ao seu redor. O colega que elogia sua última ideia vai desmerecê-la na próxima happy hour, se isso lhe proporcionar 10 minutos de admiração. O amigo que posta, sempre aqui por você, vai desaparecer quando você precisar de dinheiro para o aluguel ou confessar algo embaraçoso. O político em lágrimas, de paletó tirado, com as mangas arregaçadas, está lendo dados de pesquisa em um teleprompter. As pessoas não querem a verdade. Elas desejam histórias que confortem, histórias que as engrandeçam, histórias que possam ser trocadas como fichas no cassino da influência. Maquiavel nunca se envergonhou dessa realidade. Ele escrevia para príncipes, mas profetizava para todos. Os homens julgam geralmente mais pelo que veem do que pelo que tocam. Em outras palavras, as ações importam menos que o espetáculo. Se você parecer forte, é forte. Se parecer generoso, conquistará a lealdade mais barata que a caridade. A multidão não consegue dissecar motivações. Está embriagada pelas aparências, tateando pelo mercado de imagens. Aprenda isso, e as massas se curvarão como caniços diante de você. Ignore isso, e elas o despedaçarão por diversão. Considere o imperador do Vale do Silício, que tuita memes à meia-noite, mas orquestra golpes de bilhões de dólares antes do amanhecer.
Ele se veste com moletons descolados para sinalizar que é um de vocês, e depois vende seus dados em salas de reunião, mais protegidas que um cofre bancário. Ou o influenciador que começa cada vídeo com "Oi, besties", com os olhos brilhando de uma falsa intimidade, e depois transforma sua atenção em negócios com marcas que custam como propriedades à beira-mar. Eles não mentem por acaso, mentem com precisão arquitetônica, empilhando ilusões como tijolos, construindo fortalezas de influência que você jamais conseguirá invadir. Talvez você esteja pensando, mas e a integridade? E o karma? Diga-me, quando a Kodak se agarrou ao filme tradicional e desdenhou dos enganosos sonhos digitais, o karma o salvou da falência. Quando a BlackBerry se gabou de seus botões físicos, no auge da revolução das telas sensíveis ao toque, a integridade os manteve relevantes. O mercado é um campo de batalha ensanguentado, não um piquenique de escola dominical. Boas pessoas morrem ali todos os dias, mártires no altar da teimosia honesta. Desculpe, peregrino. A nobreza é impagável porque ninguém pode arcar com ela. No entanto, não estou pregando o niilismo. Estou oferecendo uma salvação pragmática. Você não precisa gostar da enganação, mas deve entendê-la, estudá-la e usá-la. Pense em um bisturi, frio, afiado, potencialmente mortal. Na mão de um assassino, ele corta gargantas. Na mão de um cirurgião, salva vidas. A falsidade é o bisturi da cirurgia social. Sem ela, você não pode remover tumores de resistência, abrir caminhos para oportunidades ou unir alianças na sala de operação da ambição. Se recusar a usá-lo, você sangra enquanto seus rivais escrevem seu epitáfio. Deixe-me ilustrar. Uma diplomata júnior chega a uma cúpula, ingênua, autêntica, certa de que a transparência conquistará confiança. Ela revela todas as intenções, todas as fraquezas, esperando que a sinceridade gere cooperação. A oposição sorri, aplaude, assina o tratado e 2 meses depois, anexa a região que ela prometeu proteger, usando o conhecimento que ela lhes deu. Enquanto isso, o enviado experiente troca elogios como cartas marcadas, oferece concessões que nunca planejou cumprir e vaza frustrações privadas para testar o terreno. Quando ele finalmente mostra seu jogo, metade da sala já lhe deve favores. O que mudou? Nada além da máscara. Uma usava a inocência e perdeu. A outra usava a ilusão e reinou. Não confunda isso com crueldade. É cálculo. Você hipotecou um pedacinho da verdade para ganhar influência que pode proteger verdades maiores depois. O bombeiro mente. Tudo ficará bem, para manter uma criança calma enquanto as chamas lambem a porta. As empresas mentem que não haverá demissões, para conter o pânico tempo suficiente para garantir financiamento e salvar 80 dos empregos. As mentiras lubrificam as engrenagens da sobrevivência coletiva. Quem não está disposto a mentir, vira areia na engrenagem, triturado pela fricção. Tudo bem. Você diz: vou adotar uma máscara. Mas quantas? Qual delas? Quantas forem necessárias e a que funcionarem? Você está nos bastidores com um guarda-roupa de personas. O sorriso do predador para negociar, a paciência do monge para atrasos burocráticos, o piscar do comediante para desarmar o escrutínio, o silêncio do agente funerário quando as palavras só podem incriminar. Use-as como as estações do ano. Aposente as que não funcionam. Crie novas antes que a plateia se canse. Isso não é a hipocrisia, é a adaptação. O camaleão não se desculpa por mudar de cor. Ele celebra o sol que dita a sobrevivência. Claro, há um risco. Usar uma máscara por tempo demais e ela se entranha na sua carne, devorando o rosto que está por baixo. Muitos tiranos começaram como atores pragmáticos, apenas para esquecer a diferença entre fantasia e pele. O poder intoxica, a ilusão se torna identidade, e logo as cordas do fantoche cortam a circulação da mão que as manejar. O antídoto é o cinismo interno, um espelho na mente, onde você despede cada papel todas as noites, lembrando-se de que por trás da maquiagem não existe nada além de um vazio maleável. Eu não sou a máscara. Você sussurra. Eu sou o dramaturgo. Mantenha essa linha
e você permanecerá livre, mas a liberdade é cara. Ela exige uma consciência constante. A maioria das pessoas prefere o conforto barato de acreditar em suas próprias mentiras. Elas inflacionam currículos até não conseguirem mais lembrar de seus verdadeiros talentos. Filtram selfies até desprezarem seu próprio rosto. Pregam empatia até internalizarem um complexo de mártir que justifica toda a manipulação. Esses não são estrategistas. São viciados que injetam ilusão diretamente no ego até a realidade sangrar. Se você for enganar, faça isso de forma consciente, cirúrgica e sempre com uma estratégia de saída. Porque um dia, as luzes vão piscar, o teatro vai esvaziar e você ficará sozinho com os adereços. Melhor saber onde estão as saídas de emergência do que morrer fantasiado. Vamos descer mais fundo. Imagine um relacionamento, um dueto romântico, vibrando com promessas. Parceiros desfilam vulnerabilidade como penas de pavão, postando colagens de aniversário com a legenda "Sem segredos entre nós". No entanto, a cada rolagem, as mensagens privadas às 2 da manhã. Cada um compartilha queixas selecionadas com amigos para reunir exércitos de simpatia. Cada um guarda ressentimentos silenciosos, acumulando munição para a próxima discussão. Eles chamam isso de amor, mas é diplomacia à luz de velas. E por que não? O amor não é cego. O amor é deliberadamente míope, focando nos ângulos lisonjeiros e ignorando verdades incômodas até que elas se tornem câncer. Quando a separação chega, eles choram. Eu nunca realmente te conheci. Claro que não. Você nunca tentou. Você quis mais a máscara do que o rosto. Pais usam máscaras diante das crianças. Heróis estoicos que ocultam o medo financeiro, exemplos morais que escondem pecados da adolescência. Professores usam máscaras em salas de aula, guias oniscientes que secretamente buscam respostas atrás da mesa. Até os sacerdotes confessam dúvidas a paredes silenciosas antes de pregar certeza ao rebanho. A sociedade não pode funcionar com honestidade crua. Ela desmoronaria sob o peso do desprezo mútuo e do medo existencial. Erguemos ficções gentis como andaimes ao redor do edifício, em ruínas da natureza humana. Tírios e a estrutura desaba. Maquiavel já dizia isso há séculos. Ele escreveu que um líder deve aprender a não ser bom, deve se parecer com a virtude, sem ficar preso a ela. Essa simples frase indignou os moralistas, mas guiou reis rumo à glória. Traduzindo para o português atual, a ética é negociável, a aparência não. As pessoas perdoam a crueldade se ela parecer coragem, perdoam a ganância se parecer ambição, perdoam a incompetência se parecer próximo. Mas não perdoam a contradição entre a máscara e a ação. Esse é o pecado imperdoável chamado hipocrisia, que não passa de uma ilusão rompida. Mantenha a ilusão e quase tudo se torna possível. Mas lembre-se, a ilusão é volátil, combustível para o escrutínio. Os operadores mais inteligentes, portanto, constroem camadas, histórias de reserva, negação plausível, bodes expiatórios prontos para o sacrifício. Pense em escândalos políticos. Quando a primeira desculpa falha, vem a segunda. Quando a segunda hesita, surge um pedido de desculpas emocionado. Quando o pedido de desculpas enfraquece, uma nova crise desvia a atenção. Esse teatro em cascata não é caos, é planejamento de contingência. Se você planeja apenas uma narrativa, aposta tudo em um único fio. Em vez disso, teça uma rede. Se um fio arrebentar, a presa continua na armadilha. Agora, você pode suspeitar que tal manipulação exige uma frieza desumana. E está meio certo. Isso exige compartimentalização, emoções em um cofre, estratégia em outro. Você pode amar de verdade enquanto usa esse amor para influenciar. Pode sofrer de forma genuína enquanto monetiza a simpatia. A chave é o timing. Sinta na intimidade. Planeje em público. Nunca misture as duas coisas ou corre o risco de explodir. Os maiores estrategistas choram em funerais e logo depois se apoderam da herança antes que as flores murchem.
Vamos destacar um estudo de caso: Júlio César. Ele encantou Roma com humildade, recusando a coroa 3 vezes, endeusando o ego do Senado, enquanto, silenciosamente, acumulava a lealdade militar, que logo esmagaria esse mesmo Senado. Suas máscaras estavam cronometradas como batidas de tambor. Cidadão modesto, general vitorioso, monarca relutante. Quando o ato final chegou, o público implorou pela sua coroação, sem perceber que havia escrito o roteiro. Esse é o poder: fazer com que os outros sejam autores da própria subjugação. Mudando para os tempos modernos, um fundador de tecnologia está no palco, lançando gadgets para o público, enquanto opções de ações eclipsam o PIB de pequenas nações. Olhe para as mãos, não para os lábios. Uma mão gesticula inclusão, a outra assina contratos de exclusividade. Ele confere autenticidade, o mito da garagem da infância, na saga corporativa, porque lendas são mais poderosas do que resultados trimestrais. E os consumidores, famintos por histórias, devoram o mito, tornam-se missionários e defendem a marca contra críticos de graça. Isso é alavancagem. Quando você entende essa alavancagem, para de gritar por atenção e começa a orquestrar a atenção como uma sinfonia. Você planta rumores que fazem os rivais desperdiçarem recursos, respondendo a sussurros que você nunca realmente pronunciou. Você vaza meias verdades que distorcem mercados, e então encurta as próprias empresas obrigadas a emitir comunicados de imprensa frenéticos. Você manipula expectativas de tal forma que as pessoas agradecem por receber menos do que você prometeu, porque sua máscara de generosidade impossível fez a mediocridade parecer um milagre. Essa é a geometria da ilusão. Estique a moldura da crença até que a realidade, por menor que seja, se encaixe como uma joia preciosa. Você não consegue entender algo brutal. Na arena da percepção pública, o placar é escrito em narrativa, não em números. O político vitorioso não precisa das melhores políticas, apenas da melhor trama, da jornada do herói mais clara e do clímax mais fotogênico. O guru de autoajuda mais vendido não precisa da sabedoria mais profunda, apenas de uma história de fundo enquadrada como um fundo do poço e uma frase de efeito que soe como salvação. E a estrela em ascensão das redes sociais não precisa de talento autêntico, apenas de uma polêmica planejada para meia-noite, lágrimas de desculpas cronometradas para o amanhecer, e um lançamento de produto programado para o dia de pagamento. Se você ainda se apega a resultados em vez de a ótica, está jogando xadrez enquanto os mestres jogam teatro. Não me interprete mal. Resultados importam, sim. A ponte deve ficar em pé, o remédio deve curar e o foguete deve decolar. Mas o arquiteto que garante financiamento, o pesquisador que ganha bolsas e o engenheiro que obtém autorização, todos cruzam portões guardados pela ilusão. Talento sem narrativa é um planeta não descoberto. Narrativa sem talento é um balão destinado a estourar. Combine-os e você terá uma arma poderosa o suficiente para redesenhar fronteiras na mente humana. Pergunte-se, onde você está perdendo credibilidade porque se recusa a costurar com uma linha feita de ilusão? Talvez você seja o brilhante introvertido, cujo trabalho brilha mais que o dos colegas, mas a conversa superficial deles conquista as promoções. Talvez você seja o amigo leal que fala verdades desconfortáveis, enquanto os bajuladores rasos acumulam convites e influência. Talvez você seja o empreendedor ético que não recorre a uma escassez falsa, permitindo que os clientes sejam atraídos por máquinas de hype que vendem caixas vazias envoltas em brilho. Seu problema não é falta de habilidade, é pobreza estética. Você mostra pedra bruta enquanto o mundo quer estátuas. Felizmente, estátuas são esculpidas, não nascidas. O primeiro golpe do cinzel é a linguagem. Domine o vocabulário persuasivo como os guerreiros dominam as lâminas. Substitua verbos comuns por verbos que rosnam. Troque construções passivas por frases eletrizantes que estalam no ouvido do leitor. A própria pena de Maquiavel
Gotejava urgência. Ele se dirigia aos príncipes, em imperativos afiados como aço. Emule essa eletricidade. Quando você escreve um e-mail, imagine-o gravado em mármore acima do portão de um palácio. Quando você fala em reuniões, imagine sua voz transcrita em biografias futuras. Essa mentalidade exige precisão, a precisão que transforma mera comunicação em feitiçaria. Em seguida vem a atmosfera, iluminação, vestimenta, timing, cenário. Cada um é um cúmplice silencioso da sua mentira falada. Entre em qualquer boutique de luxo, o silêncio, o perfume, a suavidade impossível das sombras sob as luzes. Você pensa que está comprando couro. Você está comprando ingressos para o teatro. Replique isso no seu escritório. Controle a disposição das cadeiras para que os visitantes olhem para a luz enquanto você se senta na sombra. As pupilas deles se dilatam. As suas se contraem. Eles se sentem expostos. Você se sente composto. Em um jantar, escolha a mesa que coloca as costas dos seus companheiros voltadas para o fluxo. Distrações massageiam o foco deles em você como mãos invisíveis. Em reuniões virtuais, ajuste a imagem da câmera para coroar seu espaço com simetria. As pessoas confiam instintivamente em rostos centralizados como ícones. Esses detalhes são motores de cerco subliminares. Seus alvos nunca sentem a invasão até que a bandeira seja erguida. Mas máscaras não são suficientes. Você deve catalogar fraquezas como um cirurgião catalogaria sintomas. Cada pessoa transmite fraturas, vaidade disfarçada de inteligência, orgulho camuflado na generosidade, medo do abandono, desejo de novidade. Sintonize seu radar para essas frequências. O colega que se gaba de trabalhar nos finais de semana pode ser aprisionado por prazos, implicando um sacrifício heróico. O gerente que ostenta uma política de portas abertas pode ser encurralado por elogios públicos que o obrigam a atender seu pedido, a menos que contradiga seu próprio mito. A perspectiva romântica que exibe independência pode ser fisgada por desafios sutis para provar que são imunes ao apego. Você não está machucando-os, está colhendo livremente o que eles plantam. Alguns vão chamar isso de manipulação. Eles preferem o conforto de serem presas ao desconforto de carregar a responsabilidade predatória. Lembre-se, a leoa não se desculpa para a gazela. A gazela evoluiu para ter pernas mais rápidas. Se você recusar a caçada, escolheu o papel de gazela, não se queixe quando as garras se fecharem no seu pescoço. Revoluções morais raramente favorecem os indefesos. Favorecem novos predadores disfarçados de ética. No entanto, o poder é um jardim cercado por sepulturas. Cresça confiante demais, ousado demais, e você cavará sua própria cova. Como evitar a queda clássica do monarca mascarado? Avalie suas ilusões a cada 3 meses. Pergunte-se qual persona ainda gera retorno e qual drena seus princípios. Aposente as personas que apresentam retornos decrescentes. Introduza novas narrativas antes que o público se canse. Acima de tudo, proteja seus segredos centrais com destruição mútua garantida. Informações que destruiriam tanto você quanto qualquer traidor que as divulgasse. O Vaticano sobreviveu por séculos, não só pela fé, mas por arquivos cheios de reputações comprometedoras. Vamos dissecar a traição, pois ela é o imposto do poder. Mais cedo ou mais tarde, um acólito vai desertar, agitando suas estratégias confidenciais como bandeiras roubadas. Sua resposta deve ser mais rápida que um boato, mais afiada que o arrependimento. Primeiro, semeie proativamente meias-verdades para que nenhum documento possa condená-lo completamente. Segundo, mantenha uma persona pública de virtude tão consistente que as acusações pareçam movidas por inveja. Terceiro, tenha pronta uma narrativa sacrificial que conceda uma culpa menor para saciar a sede de sangue enquanto protege seus pontos vitais. Uma confissão habilidosa pode imunizá-lo contra a praga do escândalo. Estude como governantes da história ofereceram ministros bodes expiatórios ou choraram diante das câmeras para recuperar o controle da narrativa. Mas e o amor? Devo fingir também?
Você pergunta, com esperança trêmula. Você pode amar sinceramente, mas deve amar estrategicamente. A afeição genuína e ilimitada é um crédito emocional concedido a juros zero. Logo, os devedores inadimplentes vão culpá-lo por suas dívidas. Em vez disso, empreste sentimentos com cláusulas, expectativas, consequências e respeito próprio. Quando esses termos forem cumpridos, aprofunde a intimidade. Quando forem violados, afaste-se. O amor vira uma negociação onde transparência convive com dissuasão. Pense na Atena, sabedoria e guerra em uma única deusa, capacete e ramo de oliveira entregues juntos. A maior máscara, claro, é a humildade. As pessoas perdoam qualquer coisa envolta em autodepreciação. Bilionários fazem piadas sobre dormir em sofás de escritório, e o público perdoa as pegadas de carbono de seus jatos particulares. Celebridades postam fotos desajeitadas da adolescência, e jornalistas as tratam como azarões. Use a humildade da mesma forma que os ilusionistas usam o desencontro de atenção. Orgulhe-se de pequenas falhas para ocultar triunfos colossais. Minimize a ambição bem antes de um golpe decisivo. Quando os fogos de artifício da vitória explodirem, você parece surpreso com seu próprio sucesso. Uma narrativa que o público adora porque alimenta suas fantasias igualitárias. Porém, por trás de cada máscara, você deve cultivar uma coluna vertebral de princípios inabaláveis. Sim, princípios, não moralistas, mas operacionais. Princípio 1. Nunca destrua um ativo que você pode precisar amanhã. Aquela analista que você humilhou em uma reunião pode escrever um memorando que afundará seu projeto no próximo trimestre. Melhor deixá-la com uma saída digna, uma dívida de gratidão disfarçada de misericórdia. Princípio 2. Nunca revele desprezo. O desdém é um espelho que reflete fraqueza em você. Sorria para os irritantes. Agradeça aos críticos. Estude os inimigos. Princípio 3. Mantenha a escassez. Se você estiver disponível demais, seu valor cai. Se for misterioso demais, a suspeita aumenta. Apareça com a frequência exata para que sua ausência pareça um empobrecimento. Vamos voltar a Maquiavel? Ele aconselhou governar pelo medo, não pelo amor. Se não dá para equilibrar os dois, os críticos reduzem isso à mera intimidação. Mas eles ignoram sua atualização moderna, o medo social. Hoje, você não precisa construir masmorras. Constrói narrativas que exilam os dissidentes da relevância. Cultura do cancelamento, pânico dos acionistas, silêncio algorítmico. Essas são ferramentas contemporâneas. Domine-as e correntes físicas se tornam obsoletas. Um único murmúrio de dúvida no canal certo do Telegram pode apagar o apoio multimilionário de um rival antes do café da manhã. É claro que os rivais se adaptam. A guerra da informação se move mais rápido que a pólvora jamais se moveu. Reputações desmoronam em tempo real. Portanto, construa a redundância. Cultive audiências paralelas, fontes de renda diversas, negação ideológica. Se uma plataforma te banir, migre seguidores por meio de uma linguagem codificada. Se um investidor fugir, atraia outro com rumores contrários. Se uma narrativa desmoronar, revele uma nova marca já em protótipo. Pense em si mesmo como uma corporação que muda de forma, sempre em modo furtivo, revelando apenas a divisão adequada ao clima atual. Alguns ouvintes se intimidam. Isso é realmente cansativo. O poder é um exercício para a consciência. Muitos preferem conforto à conquista. É por isso que sempre haverá aqueles que se acomodam na fadiga. No entanto, você não precisa estar correndo para sempre. O predador no topo acaba se tornando o engenheiro do ecossistema. Uma vez posicionado no topo da hierarquia, você pode estabilizar o ambiente para reduzir os conflitos diários. Como? Institucionalizando suas máscaras. Crie uma cultura corporativa que venere seu mito fundador. Financie fundações que fortaleçam seu prestígio público. Conceda bolsas de estudo que direcionem talentos para o seu domínio. Sua persona se torna uma tradição, e tradições, como lendas, são mais difíceis de destruir do que pessoas.
Mas até impérios apodrecem. O tempo desgasta símbolos. Novas gerações anseiam por ilusões renovadas, antes que seu legado se solidifique, transforme-o em arma contra a estagnação. Anuncie mudanças disruptivas que honrem suas raízes. Contrate críticos como conselheiros para desarmá-los. Promova disputas públicas com adversários de mentira para renovar sua relevância. Lembre-se, o movimento atrai o olhar. Se continuar se movendo, os espectadores esquecem de perguntar para onde você está indo. Agora, volte o olhar para dentro. E quanto à psique que equilibra essas máscaras? Não se fragmenta? Possivelmente. É por isso que você precisa de um santuário de honestidade implacável consigo mesmo, um diário trancado em código, um terapeuta comprometido, uma trilha na montanha, onde nenhum telefone toca. Ali, você confessa tudo. Extravasar veneno nas páginas, realinhar identidades fragmentadas. Sem essa desintoxicação, você se torna uma caricatura sem sensação genuína. A paranoia se espalha, a empatia se endurece. Eventualmente, a máscara devora o rosto. A solidão é seu antídoto. E aqui reside um paradoxo. Quanto mais habilidoso você se torna na falsidade, mais valoriza os raros momentos de verdade. Uma única conversa autêntica parece água no deserto de espelhos. Guarde-a, mas nunca a exponha. Outros transformarão até a sua sinceridade em arma, se ela for revelada. Deixe que a autenticidade seja sua capela secreta, visitada em silêncio. Talvez você se pergunte: a sociedade pode sobreviver se todos seguirem este evangelho das máscaras? Ela já sobrevive. A diferença é que você navegará com os olhos abertos, guiando-se pelas constelações que os outros confundem com acidentes cósmicos. Você reconhecerá que eventos beneficentes lavam reputações, que gurus motivacionais cultivam dependência, que notícias de última hora surgem conforme a conveniência dos acionistas. A consciência é libertação. A participação é opcional, mas a recusa tem seu preço. Escolha sabiamente. Chegamos à nossa última verdade. Um dia, a cortina cai. O público se dispersa. As luzes se apagam. A história faz autópsias nas reputações. Ela busca por memorandos, diários, áudios vazados, decifrando cada ilusão. Esse exame post-mortem vai te condenar? Nem sempre. Se suas máscaras resultarem em ganhos líquidos positivos, prosperidade, avanços tecnológicos, renascença cultural, as futuras gerações perdoam contabilidades criativas. Elas vão te chamar de complexo, controverso, talvez até mesmo Maquiavel, ridicularizado pela moral popular. Resista, porque seu pragmatismo obscuro ilumina o realismo político séculos depois. Seu trabalho é garantir que, quando os ossos forem remexidos, haja ouro suficiente na peneira para deslumbrar os coveiros. Agora respire. Sinta seu pulso batendo em código Morse contra sua pele. Isso é a vida te impulsionando rumo a máscaras que você ainda não vestiu. Amanhã, uma negociação te espera, uma confissão, uma primeira impressão ou um ultimato final. Decida agora qual persona entra na sala, qual mentira te dá poder e qual verdade fica guardada. Comente abaixo a máscara que você vai forjar esta noite. Sim, escreva. Selar o contrato com uma declaração pública. E se você hesitar, lembre-se que alguém menos preso à autenticidade já está criando a ilusão que vai te ofuscar. Saia do teatro da sinceridade. Entre na oficina do poder. O holofote está livre, o roteiro pela metade e a audiência faminta por espetáculo. Que papel você vai interpretar? Escolha rápido. A cortina está subindo.